Boa noite. Esperar o pessoal entrar 2 segundos, vou só fixar aqui a coletiva atuadora de hoje. Vão entrando, gente. Essa é mais uma edição do nosso coletiva atuadora. E hoje a gente vai ter como convidada a queridíssima Nívia Maria. Tô meio nervosa, não vou mentir. Fixar aqui pra... Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas para a Nívia, vocês colocam na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, certo? Eu vou convidar, ver se ela já está por aqui. Para quem não conhece ainda o Coletivo Atuador, nós somos um grupo de estudos de atuação para o audiovisual. E a gente se reúne na Universidade Federal da Paraíba. Somos da Paraíba, né? Quase não saio Paraíba, tô nervosa mesmo. E a gente faz exercícios, a gente discute textos, a gente faz trabalhos práticos de interpretação e de atuação para o audiovisual. Eu acho que Nívia não entrou ainda, será? Nívia, se você entrou, dá um oizinho. Acho que ainda não entrou, não. E essa coletiva atuadora, ela é uma parte do nosso projeto de extensão da UFPB, chamado UFPB no seu município. Então, a gente faz periodicamente algumas lives como essa, entrevistando tanto atuadores e atuadoras do nosso coletivo, quanto algumas pessoas, atores, atrizes de fora, alguns realizadores também a gente já entrevistou, como o Kenel, que fez um trabalho massa com a gente, tá fazendo, né? A gente tá lançando toda quinta-feira a nossa websérie, chamada Anormalidade. Ah, a Nívia entrou, ó. Vou convidar já ela, hein? Que eu ficar falando sozinha aqui não tem graça. Vou convidar aqui, Nívia. Nívia, eu sou meio newbie disso, mas vamos lá. Deixa eu convidar. Gente de Deus. Pronto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com Nívia Maria sobre os trabalhos dela. Oi! Oi, minha linda! Muito prazer, primeiro. O prazer é meu de estar com você. Adoro gente da tua terra. Vocês têm um contato muito grande e foi a pessoa que abriu João Pessoa, abriu a Paraíba para mim, que é a nossa Sheila, que eu amo de coração. E vocês vivem numa terra linda, com pessoas maravilhosas e muito empreendedoras. Eu tenho uma admiração muito grande com os estados do Nordeste que incentivam a arte, né? Qualquer que seja a arte de interpretar, na música e tudo. Então, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, bater esse papo. Obrigada para quem entrar. Então, o pessoal que está entrando agora, a gente vai fazer mais uma coletiva atuadora, dessa vez com a querida Nívia Maria, que aceitou prontamente esse convite da gente, do coletivo atuador. Estava falando aqui, Nívia, que posso te chamar de Nívia, né? Pô, somos todos pais. Bom, eu me chamo Bia Cagliani, e eu sou integrante do coletivo atuador desde o iniciozinho do ano passado, mas ele já existe há alguns anos. E a gente foca em estudar atuação para o audiovisual, porque a gente percebeu que por aqui a gente não tinha um foco tão grande no estudo de atuação específico para o audiovisual, né? A gente tinha toda a parte técnica do audiovisual e muito forte a atuação para o teatro, né? E a gente não tem a gente não tem a TV forte, né? Como no Sudeste, a gente não tem uma produção de audiovisual para televisão muito forte, então acaba que o que aparece para a gente para a TV
acaba sendo propaganda, comerciais, coisas mais assim, esporádicas. E tem uma produção muito bacana audiovisual, né? Uhum. Tivemos agora recentemente a chamada Primavera do Audiovisual aqui paraibano, onde tiveram várias produções audiovisuais. Mas a gente quer falar de você. E eu queria já a gente só tem uma hora, né? Antes que o pessoal que está assistindo a gente fique nervoso. Depois de tudo que você falou, eu estou aqui principalmente por isso, porque a gente está sempre aprendendo, sabe, Bia? Até nós que somos veteranos no trabalho, no teatro, nas propagandas de televisão, no rádio, porque eu cheguei a fazer rádio, eu sou da época do rádio também. Então, é isso que eu estava falando no começo. Eu, desde que conheci a Sheila, eu vi que vocês aí na Paraíba, João Pessoa, que eu conheci mais só João Pessoa, existem muitas pessoas, sempre existiu muitas pessoas com muito interesse na atuação, como vocês dizem, né? E na forma de levar o nosso trabalho para as outras pessoas. A nossa responsabilidade aqui, que moramos no Sudeste, onde estão os centros, né? Os teatros, as redes de televisão, é quase uma missão você levar o seu trabalho para os outros estados, para o Brasil inteiro, porque a gente sabe, através da televisão, eu pelo menos descobri logo cedo, quando a televisão começou a se estender para o país todo, as novelas principalmente, o interesse das pessoas, não só pela viagem que faziam com as histórias, né, românticas ou aventureiras da novela, mas como uma mensagem, né? Porque o conteúdo das novelas, de repente, levava para lugares extremos um comportamento, de repente, do ser humano que é igual em todo lugar. Né? Sentimentos, atitudes, tem uma coisa básica no ser humano, que é o caráter, que é a relação humana, que é a aquela coisa do que hoje se fala muito da empatia, da troca de experiências e da educação, principalmente, porque o que eu posso contar para vocês é que na minha educação eu sou uma pessoa privilegiada, nunca fui de família rica, milionária, mas eu estudei e foi na escola que eu descobri, não por vaidade, mas a curiosidade de ler um livro e, de repente, contar a história desse livro à minha maneira. De alguma forma, eu já estava desenvolvendo esse meu lado de atuação, essa minha, hoje seria uma técnica, né? Eu permitia, eu me aprofundava no personagem e tentava colocar nele todos os comportamentos que eu ia conhecendo conforme eu ia crescendo. Educação com o outro, respeito, tristeza, da bronca do pai, né? Como é que você reagia. Então, é uma coisa que está inerente no ser humano. Agora, escolher a carreira profissional, aí realmente, digamos assim, que é a dificuldade pela grandeza do nosso país, né? Que ela é muito grande e que tem dificuldades das informações chegarem para todo mundo que gostaria, né, de repente, entrar nessa área. Eu falo muito, tá, Bia? Você, Não, eu também. Então, estamos kits aqui. de repente, as pessoas podem querer, tem perguntas para fazer, e eu adoro. A gente já tem algumas. Mas eu vou começar com uma bem básica, que você já começou um pouquinho falando sobre isso, mas como foi esse seu primeiro contato com as artes, né? Com as artes cênicas, com o teatro. Eu li em algum lugar que você tinha começado muito nova no teatro, e eu também comecei no teatro muito pequenininha. Eu até brinco que eu não sei o que seria da minha vida sem as artes. Mas eu queria que você falasse. E você também estreou em novela, em TV, também muito jovem, né? E queria que você tentasse contar esse iniciozinho teu pra gente. É isso que eu estava dizendo a você. Eu acho que cada uma, principalmente quando criança, você descobre de alguma maneira, e algumas têm vergonha e outras não.
digamos que eu, como era uma pessoa muito quieta, muito na minha, muito, não era tímida, mas era quieta, eu brincava muito sozinha e falava de repente, é isso que eu estava dizendo, de repente quando eu aprendi a ler, eu li o texto, e não lia como se eu estivesse lendo uma resposta de uma pergunta de português. Eu interpretava aquele texto já muito nova. Então, pode acontecer de, quando criança, você já descobrir isso e ter alguém ao seu lado que descubra essa facilidade de fazer isso. Com isso, nos finais de ano da escola, que sempre tinham as festas de final de ano, as comemorações, os diplomas, tudo, a professora, tinha uma professora de ginástica, que também me ajudou muito, porque, apesar de eu ser pequenininha, de eu ser baixinha, ela me colocava na frente e eu gostava de fazer o exercício muito bem. E daí eu fui para o balé com essa professora. Então, juntou a palavra com o gestual, com a postura, com aquela coisa bonitinha, aquelas coisas todas que a gente faz. E num espetáculo desses de fim de ano, eu já estava, inclusive, começando a ser adolescente, eu fiz um personagem, me deram um personagem de um menino, para você ver como a gente não deve ter nenhum preconceito logo cedo, ou não deixar que as crianças tenham um preconceito logo cedo, do fato de você fazer sendo menino, fazer uma menina, ou sendo uma menina, fazer um menino. Eu fazia um sapateiro, porque que se apaixonava por uma princesa, e aí se encantava e a princesa com ele. Então, esse espetáculo foi um espetáculo de balé e de texto, com a direção de um senhor que tinha uma agência de publicidade. E isso já foi, vamos dizer assim, já tinha um profissional da área, de repente, me dirigindo, me dando umas dicas, e que observou. Tanto que eu comecei dessa peça, que inclusive ela chegou a ganhar como peça infanto-juvenil, chamava O Lírio. Ele começou a me chamar para fazer comerciais de televisão. Comercial de televisão não, comerciais filmados, né? Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio. Não, era uma coisa muito... para mim, a tecnologia, que hoje é muito maior, lá na época, não me interessou muito. Eu fiz o que eu tinha que fazer sem me preocupar com a câmera, sem me preocupar com nada. Era uma propaganda do creme de leite, de uma latinha de creme de leite. Então eu fiz e ele viu ali uma coisa que eu tinha jeito para a coisa, mas era imagem, né? Ali não tinha, eu não me sentia uma atriz, mas no fundo já existia essa atriz, porque ali eu estava vendendo um produto, quer dizer, eles acreditaram, eu tinha credibilidade para vender um produto. Isso eu falo hoje, que eu tenho, né, uma experiência e conhecimento, não me foi dito na época. Na época ninguém me disse nada, eu fui fazendo. Não pensava, por exemplo, em ganhar dinheiro com aquilo. Claro que eu ganhei um cachezinho. Até o momento que me chamaram para participar de uma novela. Com isso, eu não deixei de estudar, que é uma coisa que eu digo para todas as pessoas que querem, que escolhem essa profissão. Continuar estudando, terminar um curso. Paralelamente, é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Às vezes você tem um trabalho que você não tem horas para estudar para aquela prova no dia seguinte. Então, é o que acho que acontece até hoje com todo mundo. Então, você tem uma amiga que te ajuda com o dever, ou te diz o que houve na sala de aula, o que passa para você. Isso eu estou mostrando para todo mundo ver que é o que acontece até hoje em qualquer pessoa que tenha que trabalhar junto com estudar. Não é fácil, você tem que ter colaboração, tem que ter alguém do lado, uma pessoa amiga, uma pessoa que te ajude, e você troque com ela também e ajude de certa forma.
Aí eu fui chamada para um programa de televisão, eles viram um comercial meu e eu fui para a televisão. Isso em 1962. Olha, você não era nem nascida, eu acho que metade das pessoas Hum, aí não eram nem nascidas. E fui fazer um programa chamado Colégio de Brotos, que era uma sala de aula com uma professora. Ela apresentava eu fazia uma figuração nessa coisa, que eu acho que as pessoas sabem e acham que é uma coisa menor. Não é, não. É muito importante a figuração, né? Os extras que compõem as cenas que você faz hoje. Eles são muito importantes para você. O nosso trabalho a gente não faz sozinha. Eu acho que nenhum trabalho você faz sozinha. E eu fazia uma figuração, mas de alguma forma, com o meu jeito, eu chamei atenção sentada numa coisa de uma sala de aula, né, numa carteira de aula, e aí foram me dando uma falinha aqui, uma falinha ali, levantar o braço aqui e fazer carinhas, né? Porque aí a televisão tem mais câmeras, né? E aí que eu comecei a aprender o que era televisão com câmeras. Porque o teatro eu já amava. Teatro para mim era um altar. Eu me sentia num altar. Mas a televisão, né, é um estúdio fechado, você tem que descobrir o prazer de estar lá enclausurada dentro de um estúdio com vários técnicos, e é aí que você descobre mais uma vez que não depende só de você, depende dos técnicos, depende da pessoa que te dá o microfone, depende de, enfim. E eu errei muito porque eu falava muito alto, eu não sabia do uso do microfone. Então eu falava muito alto, porque eu fazia teatro. Falava alto, não, eu projetava a voz, que é uma coisa que uhum. as pessoas falam assim: não estou te ouvindo, a pessoa pega e grita. Isso não é gritando que você ouve, né? Isso mais tarde, principalmente para vocês que estão me vendo, eu tive a direção de Bibi Ferreira, que alguns não devem ter conhecido, está na história do nosso teatro e da nossa televisão, e que foi uma diretora que sentava na última fila de um teatro de 400, 500 lugares. E ela sentava lá nos ensaios exatamente para você projetar a voz e ela ouvir. Porque ela dizia assim: não é só quem senta na primeira fila que tem que te ouvir, não. Aquele que está sentadinho lá atrás tem que ouvir também. E você não tem microfone no teatro. Hoje em dia já se faz tudo com microfone. Algumas coisas foram. Era aquela história da velhinha surda, né, da última fila, que os professores de teatro falavam muito. Eu quero que a velhinha surda da última fila escute vocês. Você vê que cada um orienta e dá aula de uma forma. Você fala a velhinha surda. A Bibi ia sentar lá atrás e toda escondida. Você não via onde é que está a Bibi, onde é que está a Bibi. E ela estava lá escondida lá atrás. Daí, quando terminava a cena, vinha aquela pessoinha baixinha para subir no palco e para dizer o que tinha acontecido. Então, eu acho que dentro do meu começo foi isso aí. E a televisão, para mim, a primeira novela. Daí, a primeira novela que eu fiz foi uma participação em 3 últimos capítulos, numa emissora de São Paulo, chamada Excelsior. A novela chamava Moça que Veio de Longe. E eu fazia 3 capítulos. E fazia exatamente, não fazia uma mocinha bonitinha, arrumadinha, não. Fazia uma menina da terra, do mato, que chegava para trabalhar na casa da protagonista da história. Aí já conheci, vamos dizer assim, uma técnica de televisão, uma produção de televisão maior, que era a Excelsior, que já fazia novelas, junto com a Tupi de São Paulo. Então, aí eu já estava na novela e isso foi o começo da minha carreira. Eu vou ler umas perguntas, porque já tem muitas. E eu acho que fica mais bacana a gente ler de quem está aí assistindo, né? Vocês que estão assistindo, não esqueçam de seguir a gente, o Coletivo Atuador. E quem não segue Nívia Maria, segue Nívia aí no Instagram também. Eu vou ler uma pergunta de um atuador aqui, nosso querido Emiliano Gomes. Ele pergunta o seguinte:
Nível, o que é que você acha das novas plataformas como Globoplay, Netflix e outros streamings na atuação? É Emiliano, né, que está falando? Emiliano, assim como eu comecei a carreira há 55 anos atrás, eu fui aprendendo as coisas novas que foram se apresentando na nossa arte de representar, de interpretar na nossa profissão. E nesse momento, eu acho que são as saídas, né, dessa estrada que nós estamos aí meio parada, tá meio, não vai para frente, são as saídas para essas plataformas para você continuar a fazer o seu trabalho. Eu, inclusive, eu outro dia fiz um podcast, quer dizer, eu fiz a leitura, adaptação de um livro, de um romance, que foi feito por uma produtora. Eu fiz da minha casa, num lugar bem fechado, por causa de barulho, para sair uma coisa perfeita, com mais 4, 5 atores. E me lembrei de quando eu fazia teatro. E foi muito emocionante para mim, porque eu estava parada desde do ano passado, né, que a gente está parada, e foi a primeira vez que, de repente, eu azeitei de novo o carro, botei gasolina no meu carro emocional e fiz o espetáculo, e fiz a leitura. E comecei a perceber, gente, eu estou muito... eu esfriei muito, eu enferrujei. Porque você fica parada, enferrujei em todos os sentidos, no sentido de colocar a voz para não ficar cansada, de respirar direito, de botar a emoção na hora que estou lendo, a emoção no lugar certo, fazer as pausas no lugar certo. Então, a gente não pode parar. Então, eu sou a favor. Eu não estou dizendo, talvez não chegue na grande maioria das pessoas esses trabalhos que se façam na Globoplay, Netflix e outros. Eu hoje mesmo estava lendo que as pessoas reclamam muito como estamos de reprise de produções, em todos os sentidos. No Globoplay, no Canal Vivo, em tudo, o público está pedindo novelas dos anos 1990. E aí esse material ele não tem a qualidade que precisa, entendeu? Mas o público sente falta de você produzir alguma coisa, ele sente falta. Isso prova que quanto é importante o nosso trabalho de atuação. Porque se hoje você não pode ir na casa de uma amiga, dormir com ela, tomar café, ir passear, dar um abraço, dar tudo, a emoção, a coisa engraçada, ou uma história interessante que você vê na televisão, no seu iPad, no seu celular, já é uma companhia. E se é uma coisa de boa qualidade, então vamos fazer. Não é, e não pode ser só por causa do dinheiro, não. Eu acho que a gente tem que ter aquela empatia que eu estou dizendo aqui. Cada um dá o seu pedaço. Claro, claro, senão vão me matar se eu disser isso, que o dinheiro é muito importante. Você precisa sobreviver. Mas você fica pensando naquela pessoa que não tem para comer. Então, sabe, você não pode só cobrar de uma empresa ou de alguém que te ofereça um trabalho quanto você vai me pagar. Não é esse o primeiro passo para se fazer uma negociação de trabalho hoje. O pensamento tem que ser outro, eu acho dessa forma. Então, eu acho, Emiliano, que eu estou aberta, sim, para fazer. O importante, a minha preocupação é o conteúdo dessas coisas que a gente vai fazer. Porque o povo, com essas reprises, como eu estava dizendo, ele está cobrando algumas coisas que nós não estamos tendo nas produções atuais, que são umas coisas mais humanas, mais românticas. Não só falar de coisa boa, não. Você pode falar de bandido, de mocinho, da princesa, entendeu? Da protagonista e da mau caráter.
mas de uma forma com um certo conteúdo, porque está todo muito por cima, eu acho. A gente está muito superficial, num momento que a gente está mais para dentro do que nunca, está muito para dentro. Verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, um pouco também nesse viés. Dessa vez, me desculpe, pessoal, eu deixei a pergunta fixada, né? Mas eu vou deixar só um pouquinho, depois eu tiro. Vou fazer a pergunta de Célia Farias, que pega um pouco o gancho que você falou agora. A Célia está perguntando o seguinte: Célia também é do Coletivo Atuador, ela é uma das fundadoras do Coletivo Atuador, e ela pergunta o que você acha primordial para os atores contemporâneos. Eu acho que é ter foco e lembrar que nunca foi fácil essa carreira, ela nunca foi fácil. No começo a gente tinha, inclusive, muito preconceito contra ela. Hoje se fala muito em preconceito, né? De todos os sentidos, de cor, de gênero, na minha época, quando eu comecei, tinha preconceito de profissão, porque eles misturavam o ator e a atriz como prostituta, como pessoa de programa, como ser humano de programa. Então, você tem que saber que é uma coisa difícil para você dar continuidade, pelos dois aspectos hoje. Pelas dificuldades que as empresas estão passando, elas estão pensando muito até definir o que vão fazer. Mas se você quer, eu acho que realmente o que você quer na sua vida, você tem que lutar por ela. Lutar por ela. Eu passei também momentos muito difíceis na minha vida, mas eu acho que a dignidade com que eu fiz, mesmo as coisas que não foram de boa qualidade ou que não estiveram à altura daquilo que eu imaginava fazer, eu fico muito feliz. Eu fiz com muita vontade e tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, de ter uma história realmente, e principalmente voltando aqui com respeito ao público. E digo isso porque a gente depende do público. Quando você escolhe essa carreira, meu amor, você não é só de você. Eu volto a dizer aqui, é de quem trabalha junto com você nas diversas áreas, no autor, na pessoa que te veste, na pessoa que te maqueia, na pessoa que te dá o microfone, que dá o som, que varre o estúdio, que faz o cenário, e no retorno de público. Então, veja quanta coisa, quanto resultado você precisa ter dessa conta. Qualquer outra profissão é mais objetivo, você fazer e ter o retorno. Na nossa é muito difícil, é muito difícil. Mas Tem uma pergunta do John Carvalho, vai nessa linha também. Ele pergunta o que a senhora diria para um jovem ator do interior da Paraíba? É o João Carvalho que faz a pergunta. olha só, você já se denomina um jovem ator. Então continue, continue, meu amor. Porque se você, da maneira que você se colocou, você já é determinado. Eu não tenho nada que aconselhar, acho que você tem que continuar. Eu queria muito, nesse momento da minha vida e da minha carreira, poder viajar mais e estar mais perto de escolas, de núcleos, de fazer conferências, de fazer bate-papo. Não é aula de atuação, não. É trocar ideias, porque a gente aprende muito com o jovem também. Eu só estou aqui esse tempo todo porque eu admiro, eu presto muita atenção naquele ator jovem que vai trocar comigo. Porque às vezes ele traz uma coisa que eu nunca fiz ou que é novidade para mim no momento hoje, né? É uma coisa nova dentro da tecnologia que me ajuda a mim. Aí o resultado fica melhor, vocês dois trocando a bolinha, né? Então, eu adoraria ver mais. A Sheila sabe muito bem disso. A Sheila me conheceu numa época que eu era casada com Erval Rossano, ele foi um dos grandes diretores da televisão brasileira, da dramaturgia brasileira, e ele apoiava muito, e ele foi numa formatura de um curso que a Sheila
Eu não sei se ela administrava ou se ela dava aula, o que ela fazia. Então, foi uma experiência fantástica para mim também. Eu fui acompanhando o Herval, de conhecer gente nova. Gente que hoje está conhecida. Está conhecida aí. A Sheila me mostra. Olha só onde chegou. Olha só como está fulano. Então, só a coisa não é mágica, né? Você não é da noite para o dia. E você disse muito bem das dificuldades no começo, porque as cidades do Nordeste têm, todas elas hoje em dia, né? Vamos falar que a arte está muito mal administrada, né? Tem muito pouco apoio da classe política, eu não sei, o olhar deles, eu não estou dizendo que tratam mal, que são todos, não, mas eles estão muito focados em outras coisas do que nas coisas importantes para o ser humano, que é saúde, educação, cultura, e nós somos a cultura, nós representamos a cultura desse nosso país. Então, vai em frente, meu filho, vai em frente. Um dia a gente... Eu saio de um extremo para outro, né? De John, lá do sertão da Paraíba, que se intitula Um Jovem Ator. E eu venho para uma pergunta que não foi na caixinha, mas foi aqui no chat, da nossa queridíssima Zezita Matos, que está nos acompanhando, atriz, é, nossa diva do teatro paraibano, como a gente chama aqui. E Zezita pergunta para você, Nívia, como você trabalha o glamour que a televisão acaba imprimindo ao ator ou à atriz? Eu tento administrar da maneira mais tranquila que eu posso. Realmente eu não sou, nunca fui de glamourizar a minha carreira. E quem acompanhou sabe disso. Eu sempre permiti que a imprensa, que a mídia promovesse o meu trabalho. Não sou uma pessoa fechada, estou aberta a conversar, não tenho medo de conversar ou dialogar sobre a minha vida pessoal, as minhas experiências, os meus tropeços, as minhas tristezas. Eu não tenho, só que eu acho que quando você está trabalhando, você não deve misturar. E eu nunca me preocupei também com esse negócio de ser bonita ou ser elegante, ou ser... Eu sempre fui educada, fui clássica na minha maneira de ser, sou muito bem-humorada, brinco muito com isso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho 73 anos. Então, se você não administrar a passagem do tempo numa profissão que tem paralelo a ela a parte da imagem, da figura, principalmente da mulher, né? Sempre, do homem menos, mas da mulher, você chega num momento que você balança. Eu tive momentos, por exemplo, que quando eu estava com 50 anos, que eu fiquei um pouco triste, um pouco, de repente, não vendo muita... A estrada estava muito nublada na minha frente, porque eu não via trabalhos para essa faixa etária que fossem interessantes. Os autores, hoje sempre, escrevem para aquele triângulo jovem, a família, né? A base da família, que são avós, pais e mães, às vezes não tem uma importância muito grande. Mas eu sempre fiz isso, que eu conto para todo mundo. Por menor que seja o personagem que eu vá fazer, menor que eu digo em termos de participação, porque nunca é menor para mim. Ele tem pouca participação, eu faço dele um protagonista da minha história. Eu vou buscar cavo, sabe, para de repente eles nascer no meio daquela história e se destacar dentro das condições que eu crio para ele, porque se na história não tenho, quem tem que criar sou eu. É mais um trabalho que, com experiência, você vai ganhando. Porque você vai dizer assim, bom, você foi protagonista, né? Protagonista praticamente carrega a história, é a história dela que é contada tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão. O resto é
vamos dizer assim, a família, né? É o globo onde ela vive, né? Mas se você não entrar nesse coisa central aí, com a melhor, buscando o melhor que você puder com o seu personagem, você desanima. Mas eu nunca fui de desanimar, não. Eu nunca fui de desanimar. Eu só fiquei um tempo sem trabalhar por causa da falta de personagens para fazer dentro da faixa etária que eu estava. Mas aí eu fui fazer teatro, que aí o teatro é o que a gente está dizendo, teatro eu posso fazer uma menina de 20 anos e posso fazer uma velha de 100 anos. Então, o meu exercício, né, de atuação, de criação no teatro é muito empolgante, é muito rico. O teatro dá mais chance para a gente. A tecnologia, ela realmente ela tem outros interesses, né? Inclusive hoje, principalmente com tudo que a gente tem na tecnologia, né, que você faz a televisão hoje melhora o seu narizinho, melhora o seu cabelinho, melhora Uhum. porque você trabalha um pouco em função dessa tecnologia. Às vezes a cena é importante, né, é profunda, vai definir alguma coisa e você, na hora de realizar, você tem que fazer concessões. Não para porque ali não sei o quê, não sei o quê. Vamos de novo porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso, se você não tiver humor, se você não tiver parceria no seu trabalho, e brincar e levar ele leve, você sai exausta e você sai frustrada às vezes. Porque às vezes aquela vez que eles dizem valeu, não foi a que você fez da melhor maneira. Com mais garra, né? Valeu porque o som deu, a luz deu, né? Não vazou nada. Mas o pessoal está querendo saber muito da sua construção de personagens, né? Então eu vou resumir algumas perguntas de algumas pessoas que já fizeram aqui, né? O John pergunta como você desenvolve o seu personagem. Você falou até um pouco aí, né? Que não tem um personagem pequeno para você, você transforma ele em algo significativo, né? Não necessariamente esse protagonista, né? Que é o personagem título. Cassandra pergunta como você faz para trabalhar e estudar suas personagens de uma novela. E deixa eu ver o que mais. Bom, dentro do que você perguntou, É, isso aí. a gente, principalmente novela é uma obra aberta. Então, você também tem que ir para o trabalho, para a realização, para a criação, de mente aberta. Porque já aconteceu várias vezes de você ter uma definição, né, dentro da definição do seu personagem e ele mudar no meio do caminho. Então fica uma coisa assim, bem. Você não pode se assustar, não pode ter medo, você tem que ter coragem e vamos embora. Se é por aí, é por aí. Você tem um diretor que também te. Eu tenho muito respeito pelo diretor e pelo autor, porque eles dão para gente aquela pedra, é assim que eu vejo, aquela pedra bruta, para você fazer dela uma joia. E o personagem, essa joia que você vai fazer, ela tem que ter todos os ingredientes e ser um leque para que o autor e o diretor trabalhem tudo que eles quiserem dentro daquilo que você vai oferecer. Eu, por exemplo, na última novela, uma das últimas novelas que eu fiz, que foi a Dona do Pedaço, o meu personagem ele entrava só 13 capítulos. Era mãe da Juliana Paz. Então, e era uma mulher séria, de uma família de atiradores, de uma família matadora do interior, e que tinha uma pessoa mais velha, que era a avó, que dava as ordens da família e que brigava, tinha uma briga com a outra família. Então, eles não tinham medo de se matar, de tirar alguém da coisa. Então, essa mulher que eu fiz ali, ela era meia misteriosa,
ela não tinha o lado feminino dela aflorado. Ela era meio que, vamos lá, fazemos isso, ela era dentro da família, todo mundo fazia a mesma coisa. Até que acontecia o amor da filha dela com o filho da outra família. E aí começou a briga, e aí ela começou a se mostrar, quer dizer, a avó incentivou todo mundo a estar preparado para alguma coisa, que era atirar. Então, de repente, eu era uma mulher que atirava também, era uma mulher que poderia ser assassina, matar. Mas isso eram 13 capítulos, esses elementos eu criei aquele personagem, sem vaidade, meia quieta, dura, firme, uma mãe, uma mãe de família, digamos assim, né? E, de repente, me disseram, depois que terminou a minha participação, que eles iam trazer de volta, que morria toda a família, só ficava um sobrinho, que era o personagem do Guizé, e eu vivos. Aí, e eu voltava. Eu falei assim, gente, esta mulher vai voltar para a cidade grande, uma mulher que é né, uma mulher que só mexia com mato, com né, coisas, essas coisas. E aí disse, mas e aí? Não me deram nenhum material para eu criar. Então, eu fui esperando semana a semana. Eu chego, fico encantada com aquele apartamento. E anos depois, né, quando a minha filha me diz, porque não era para eu voltar, me diz, mãe, vem para cá, porque eu tenho uma fábrica de doce, eu estou indo bem na vida. Eu fui para lá, no meio daquela novidade, como se eu tivesse ido para um outro planeta. E aí eu esperei. O Valcir Carrasco ele é muito engenhoso, de repente, e aí ele percebeu que a mãe da Maria da Paz, quem fazia era a Sueli Franco, nesses anos todos que eu estava fora. E agora a mãe chegava. Então, as duas já tinham um certo enfrentamento, porque a Maria da Paz dizia assim, não, mas a dona fulana falou isso. Então, eu ficava na minha. Até que apareceu, que o Valcir apresentou a ideia de colocar o Ari Fontoura no meio das duas. O Ari, então, a gente teve uma história para concluir isso, uma história da terceira idade, de repente, né? De duas mulheres de mais idade brigando por um senhor e fazendo joguinho. E aí foi um pouquinho para o humor, e eu gostei muito de fazer. Claro, pelo prazer de estar com a Sueli, com a Ari. Então, você vê, você às vezes tem que tirar daquela, como é que chama aquela coisa do que você esquenta assim e falar pro esquenta não, esfrega e fala pro coisa, me dá uma luz aí, como é que eu vou fazer? O gênio da lâmpada, né? Dia a dia. Na verdade, para mim, eu acho bom, porque sempre o personagem fica vigoroso, fica ágil, vai chamando a atenção do público, e se você errar, é aí que eu digo, o diretor vai ser muito importante, porque ele vai dizer assim, olha, você está indo por um caminho que não está certo. E isso que é a nossa carreira, né? Acertar, errar e ir em frente. Qual é a maior diferença que você acha para fazer televisão, fazer novela, fazer série? Você fez algumas, né? Alguns especiais, algumas séries. E fazer cinema. Qual é a principal diferença que você vê? Olha, eu sempre me disseram, e eu fiz um filme agora, no ano passado, estamos esperando para poder botar no ar, não botar nos cinemas. Eu acho que o cinema você tem que ter, é do diretor, porque você dá o material para ele tem a cena, na hora de editar, o filme é dele. E, às vezes, o que você... Eu sempre achei isso, mas acho que na televisão está começando a acontecer como cinema. Você, de repente, está levando o seu prato de comida, a sua coisa, e a pessoa come o que ela quer, do jeito que ela quer,
se ela não gosta, ela deixa de lado, está um pouco assim. Isso não é uma ilusão, não, ao contrário, eu gosto disso, eu gosto de ser cutucada, é mais uma experiência, por isso que eu digo, eu não posso, eu estou aprendendo junto com os jovens que estão querendo entrar nessa profissão, nessa atividade. Hoje, tudo é novo, inclusive para mim. Eu vou ler mais uma pergunta. O Flavinho Freitas, ele quer saber como foi atuar com o Fernando Teixeira nesse filme que vocês rodaram há pouco tempo. Eu, E a Débora quer que você fale um pouquinho sobre como foi seu trabalho. Não tem nada a ver com Fernando Teixeira isso, tá? Mas eu vou emendar as duas perguntas. Como foi trabalhar a temática da reencarnação na novela Além do Tempo? olha, não, o Fernando não contou nenhuma coisa sobre o meu comportamento no set de filmagem, não, nos bastidores, porque eu sou muito palhaça. Eu brinco muito, eu tenho uma capacidade de concentração muito grande, então, muito rápida, não é muito grande, muito rápida. Então, eu brinco até o último momento, até o diretor dizer, gravando, vamos lá, filmando, ação, eu brinco até o último momento e em segundos eu me concentro. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes um colega não tem essa mesma rapidez e eu tenho que observar isso. Mas a troca de energia, para mim, volto a dizer, a gente não faz nada sozinho. Nada, sozinho. É tudo uma troca, é joguinho, é ping-pong. Se você me der uma bolinha direitinho, eu vou te jogar a bolinha direitinho, a gente tem um jogo maravilhoso. O que não pode é a pessoa desistir no meio ou não estar de cabeça na coisa. Então foi ótimo. Para mim, todos os trabalhos que eu só fiz grandes amigos, alguns mais íntimos, mas todos e que conhecem de repente a minha maneira de ser, a minha intimidade, o prazer que eu tenho de trabalhar. Ele com certeza deve contar tudo isso e agradeço a ter mais um na minha lista enorme de colegas. E quanto a Além do Tempo, para mim, eu fazia, inclusive, uma pessoa, de repente, muito. Tem uma história pessoal aí, que é um marco na minha vida, que eu, nos últimos. Um pouco antes de terminar a novela, ela tem essa importância porque ela está ligada à história que a novela contava. Eu tive um problema de garganta e tive que tomar o otorrino me receitou, porque não tinha comprimidos, ele me receitou um anti-inflamatório intravenoso para a voz voltar, e eu estava ainda gravando, faltava pouco tempo para terminar. Então eu fui na segunda-feira, ele disse, não, vai tomar num hospital um intravenoso, passa lá à noite, porque são 4 doses, e eu fui para o hospital, avisei a produção da novela, avisei a minha família, disse, gente, vou dormir aqui no hotel do hospital e vou tomar um antibiótico para voltar a voz. E acordei uma semana depois. O que aconteceu? Eu tive um edema de glote e fui além do tempo. Eu não me lembro de nada, eu descobri depois, pelos médicos, que eu tive uma alergia ao anti-inflamatório que eu tomei. Então, eu acordei na UTI, não me lembrando do que tinha acontecido, não senti nada, não senti dor e não tive nenhuma sequela. A televisão, o autor, ele mexeu na novela e me afastou alguns capítulos para eu me recuperar. E eu me lembro que isso foi no final de 18 de dezembro, perto do Natal. E no Natal eu já estava com a minha família, graças a Deus, bem, e depois voltei à novela. E depois que acabou a novela, é que eu parei para pensar, eu acho que qualquer um de vocês faria também.
Gente, olha só que marcante para mim, né? Porque, na verdade, dentro dessa novela, a única que foi além do tempo e voltou fui eu. Agradeço muito a Deus, agradeço muito, enfim, a possibilidade de estar com saúde até hoje. Isso foi em 2017, né? 2017? Não, 2015. Fazem 4 anos. Eu nunca tive nada assim, nunca tive nada. Então, fiz uma amizade muito grande com Irene Havas, que é uma atriz fantástica, com os meninos todos, que hoje são grandes atores dentro da televisão, protagonistas de história, com as meninas todas, as atrizes todas, que são as estrelas da televisão hoje em dia, né? Paola de Oliveira, Aline Moraes. Então, ficou muito marcado para mim essa relação e essa convivência nessa novela. Só que, infelizmente, o que eu lembro da novela é esse momento da minha vida. Às vezes a gente acaba focando no pessoal mesmo. Eu tenho um momento da minha vida que eu não sei como passaram, né? As coisas pessoais mesmo, os dramas pessoais. Mas tem muita gente dizendo aqui que, graças a Deus, que você se recuperou, que muita gente ficou preocupada na época. O pessoal do Nível Maria Fãs está aqui assistindo. É verdade. Tem muita gente bacana assistindo aqui, eu não vou poder mencionar todo mundo. Tem muita pergunta boa, mas tem uma moça da Argentina, Maite, eu acho que é Maite Martins, algo assim, mandou um beijo. Ela perguntou como era ter uma fã na Argentina. Eu fui ler essa pergunta porque eu sou meio argentina também, então Eu fui puxar a sardinha por lá. É isso que, de repente, as pessoas falam muito do glamour da nossa profissão. Hoje, você, através das produções, das novelas que eu fiz, a gente é conhecido no mundo inteiro. Então, cresce muito mais, acho que a responsabilidade, né? Se você é aceita por tanto tempo, por tanta gente, em tantos lugares e fora do seu país, a responsabilidade aumenta, né? Então, eu agradeço ao público que continua e a minha, a minha, a minha meta sempre é, quando faço um trabalho, eu disse assim, gente, eu tenho que... Eles merecem o melhor de mim, do meu trabalho, entendeu? E também a preocupação de fazer coisas diferentes. Eu falei assim, eu preciso mostrar para esse público não as mesmas coisas sempre. Eu queria que eles me vissem de uma forma diferente. Então, eu já fiz Amar, já fiz com um certo humor, uma novela, enfim, de vários tipos de personagens, e no teatro também. No teatro também fiz vários personagens, e nunca ligado, voltando à tua pergunta, ao glamour. Eu acho que o glamour faz você se perder na estrada, no meio do caminho, sabia? Porque não é por aí, não é por aí. Eu acho que não é por aí. Emiliano tá lembrando aqui nos comentários que a atriz Ana Lima mandou um beijo para você, que ela foi sua filha numa novela recente, foi isso? Foi que eu... Não sei se ela tá mais aqui. Ana Lima, qual novela, meu Deus do céu. Eu fiz tanta novela. E acho que foi a novela que eu fiz com Lima Duarte, que eu fazia uma mineira. Isso é outra coisa também que eu proponho sempre nos meus trabalhos. Eu já fiz uma portuguesa, isso eu proponho para o diretor e para o autor. Já fiz uma portuguesa, já fiz uma nordestina, já fiz uma mineira, já fiz uma gaúcha, já fiz... Enfim, eu procuro, quando eu não vejo, essa é a resposta para aquela pergunta também, quando o personagem não me dá muitos elementos, eu invento, de repente, alguma coisa para que ele nasça diferente do anterior, porque às vezes ele é muito parecido com o anterior, né? A minha figura e a minha imagem dentro da televisão, ela vem de sempre aquela coisa da senhora, da moça educada, meiga, bonitinha, delicada, e aí eu gosto de fazer. Eu fiz uma minissérie, que também eu acho que é um dos trabalhos mais lindos que eu fiz, que é A Casa das Sete Mulheres. Maravilhoso. Lembrar que, para mim, me deu muita satisfação fazer, muita satisfação. Foi muito bom fazer.
E respondendo uma pergunta de Julinho, ele escreveu aqui no Perguntas, ele perguntou assim, quais foram os personagens mais marcantes para você, Nívia, nessa carreira maravilhosa que você teve? O que é que ficou desses personagens para você? Qual foi aquele que você sempre, quando vai comentar, acaba lembrando por algum motivo? Olha, não é que eu lembre, né? Que as pessoas me lembram sempre, que é a Moreninha, que é um personagem icônico. O público, infelizmente, apesar de ter reprisado, não conhece, que foi uma das primeiras novelas coloridas e gravadas em loco, quer dizer, na ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro. Nós íamos para lá e gravávamos tudo lá. Foi uma das primeiras, foi em 1975. E eu, até hoje, as pessoas dizem que não esquecem da Moreninha. E essa que eu acabei de falar, a Casa das Sete Mulheres, que saiu do lugar comum, vamos dizer, da minha figura de atriz, né, do que eu vinha fazendo nos últimos tempos. Maria Maria, que foi também a primeira novela que eu fazia duas gêmeas, que dentro da televisão brasileira a tecnologia ainda não estava apurada para se fazer, então era muito difícil. Eu conversando comigo mesmo e o trabalho de fazer uma Maria diferente da outra dentro da novela. Essa novela também é muito... Lá fora as pessoas gostam muito desse trabalho. Depois disso veio Glória Pires, Tony Ramos, outros fizeram, mas a tecnologia já ajudava bastante. Quando eu fiz, era bem difícil e é uma novela que as pessoas lembram muito até hoje também. Deve ter sido muito desafiador. Eu queria, infelizmente, dizer que a gente só tem 3 minutos e a gente vai ter que se despedir. Foi muito rápido essa hora, mas eu queria agradecer muito o teu convite, agradecer quem assistiu, quem não nos segue ainda, por favor, nos siga. Quem não segue Nívia, por favor, siga essa mulher maravilhosa aqui, super prestativa. E Nívia, você pode se despedir do pessoal, que o tempo final é teu. Me despeço da Paraíba, de João Pessoa, da Paraíba toda, que eu amo de paixão, de todos os paraibanos. Tenham fé nesse momento tão difícil, se cuidem, porque continua um pouco difícil a gente poder e fazer aquilo que a gente quer. Nós temos que nos cuidar muito. E um beijo muito grande, muito carinhoso. Muito obrigada pelo convite e pelas pessoas que estavam aqui assistindo. A gente só tem a te agradecer mesmo, mais uma vez, e que a gente queria dizer que isso aqui é um projeto de extensão da universidade, chamado o FPB no seu município, e com a pandemia a gente teve que fazer nesse formato remoto. E a gente quer dizer aqui do Coletivo Atuador, gente, a pandemia não acabou, fiquem em casa, se protejam. A gente está tendo novos surtos aqui, em João Pessoa, pelo menos. Então, fiquem em casa, se protejam, por favor. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Nívia, muito, muito, muito obrigada novamente. E, enfim, não sei nem o que dizer. Estava tão nervosa no começo que você fez ser tão fácil. À disposição de vocês quando vocês quiserem e precisarem. Obrigadão. Então, gente, foi isso. Essa foi mais uma coletiva atuadora, dessa vez com a queridíssima Nívia Maria. A live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. E sigam a gente, sigam Nívia. E acompanhem Nívia ano que vem, Malhação, que eu soube. Não? Não mais, estamos esperando aí. Tá esperando, não sabe ainda, né? Enfim, quando vier Nívia de volta na TVzinha com coisa nova, muita gente falando de Meu Bem, Meu Mal, tá assistindo nas reprises e adorando. Mas vamos esperar que tudo vai dar certo. Se a gente se proteger, a gente consegue resolver esse problema todo dessa contaminação. Obrigada novamente. Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigada. E estamos acabando nosso tempo. Tchau, Nívia. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Obrigada a quem nos acompanhou. O FPB no seu município. E esse é o projeto do Coletivo Atuador, chamado Coletiva Atuadora. Hoje foi com Nívia Maria. Espero que vocês tenham gostado.